Olá a todos, meu nome é Jefferson Alves, eu sou professor de Geografia das videoaulas do segundo bimestre aqui do nono ano. Gostaria de dar um recado aos professores que logo mais terá um código QR desses slides dessa apresentação para vocês, caso vocês tenham interesse em produzir um texto complementar aos seus alunos. Dito isso, essa é a primeira aula. O conteúdo da primeira aula é novas formas de produção. E para isso vamos iniciar lá na contextualização do nosso conteúdo, que é justamente a expansão do capitalismo e a hegemonia europeia. O que acontece? Logo após o final da Idade Média, logo ali no século XV, nós temos a ascensão do capitalismo, certo? Na Idade Moderna. E esse capitalismo consegue a hegemonia na Europa inteira. E se você consegue um continente inteiro e você já está tendo escassez ali de expansão, né? Você já não está conseguindo mais expandir no território, você já alcançou tudo que tinha para alcançar nesse território. Logicamente que você vai começar o processo de expansão mundial, ou seja, você vai começar a buscar novos territórios para conseguir essa expansão territorial do seu sistema econômico, que é o capitalismo. Então, tendo isso em vista, começou-se as expansões, as expedições marítimas em busca de novos continentes, de propagar o capitalismo. É claro que essa expansão marítima também tinha como finalidade a expansão cultural, tá? E também religiosa. Aqui nós temos a rota de navegação. Muitas vezes nós pensamos que essas navegações buscavam somente a América, né, por parte da Europa, mas também tivemos expansões marítimas, navegações marítimas rumo à Ásia, rumo à América do Norte, rumo à América do Sul, a África também. Na verdade, foi uma expansão cultural e econômica da Europa para todo o mundo. Isso lembrando da nossa primeira expansão europeia, tá, gente? Nós estamos falando aqui de século XV até ali século XVI, nessas rotas, mas essa expansão vai durar até o século XVIII, essa primeira expansão. E durante essa primeira expansão marítima, né, essa exploração marítima que a Europa fez por parte das Américas e de todo o mundo, né, houve também o processo de colonização das Américas, né? Então, a Europa, além de comercializar dentro do seu próprio continente, ela também explorava a colônia, ou seja, explorava a mão de obra que vinha da África, ou seja, ela comprava, né? Eu falo nesse sentido de comprar mão de obra, porque nós estamos falando de seres humanos, né? Isso infelizmente é uma realidade da época que foi a escravidão. Então eles compravam mão de obra da África e traziam para a América, escravizavam essa mão de obra aqui, também teve escravidão dos indígenas, isso é uma realidade tanto aqui na América do Sul como na América do Norte, é uma realidade de toda a América. Então vejamos como que era essa negociação comercial, essa relação comercial da Europa. Eles traziam a mão de obra que eles compravam na África, traziam para a América, exploravam aqui essa mão de obra, exploravam as riquezas naturais que nós tínhamos aqui na América na época, e depois vendiam, utilizavam no comércio interno europeu e depois vendiam. Então toda essa expansão comercial da Europa, né, fez necessário uma primeira revolução industrial, que ela é voltada justamente na questão da dinâmica de rotas comerciais, na dinâmica de transporte, né? Precisou se fazer, além de rotas comerciais mais rápidas, também precisava se ter uma questão de transporte bem mais rápida do que a que vinha acontecendo. Além de também ter uma produção comercial bem mais rápida, diferente da produção manufaturada, que é a que tínhamos na Europa até então. Então aí vimos o nascimento do capitalismo industrial. Afinal, já tínhamos a ascensão do capitalismo ali no século XV e tivemos a sua expansão para outros países, né, dessa questão, dessa rota do capitalismo, né, não quer dizer que esses outros continentes participavam tão ativamente quanto a Europa do capitalismo, mas eles estavam sim nessa rota, porém
A partir ali já do século XVIII, nós temos a questão do capitalismo industrial, que vai mudar muito e acelerar muito a dinâmica de como que esse capitalismo vai funcionar, né? De como essas transações comerciais, principalmente entre continentes, vão funcionar. Tá aqui uma ilustração, né? Nós podemos já observar que é bem diferente da manufatura, né? Podemos observar que são funcionários, né? Não pessoas que trabalham numa manufatura para eles mesmos, né? Aqui já estamos observando que as pessoas estão trabalhando para alguém, né? E aí, a partir do final do século XIX, a partir desse momento, nós já vamos ter a exploração do petróleo como fonte de energia para certos veículos, e também já temos a eletricidade, que é de suma importância para as revoluções industriais e para as dinâmicas comerciais e principalmente para a industrialização das produções que nós vamos ter a partir daí. A revolução industrial é um período muito grande de quantidade de anos, né? E boa parte dela se deu pelo sistema do Fordismo e Toyotismo, que é justamente essa questão de cada trabalhador na sua produção industrial ter a sua função, né? Ter o seu parafuso ali certinho para apertar, ter sua maçaneta ali para puxar. É justamente cada um tem a sua função para justamente aumentar essa capacidade de produção. E nesse contexto justamente vão surgir as megas empresas, afinal, quanto mais você consegue produzir, mais você consegue vender. Porque como a economia estava bem aquecida, principalmente ali na Europa, nós vamos ter esse sistema. Então, em certos momentos, os países da Europa começaram a observar que só o mercado europeu, né, já era pouco, eles precisavam expandir. Surge novamente a necessidade da Europa buscar novos mercados consumidores e também, novamente, matéria-prima para conseguir fazer seus produtos cada vez mais barato e também conseguir dar escoamento e conseguir produzir cada vez mais. Então, novamente, começa essa expansão europeia pelo mundo, justamente em busca de matéria-prima e em busca de mercados consumidores para comprar seus produtos, parecido com o que aconteceu no século XV, porém agora já aqui em meados do século XIX para frente, na segunda revolução industrial. Então aí surge o neocolonialismo, né? Porque afinal no século XV tivemos realmente o colonialismo e o neo significa como se fosse um novo, né? Um novo colonialismo da Europa para com países da Ásia e países da África. E se dá justamente por questão de matéria-prima, imposição também cultural. E também temos essa teoria racista do fardo do homem branco, que é justamente do europeu, infelizmente alguns nessa época se acharem superior ao que existia culturalmente na África e na Ásia a esse momento. Além do que os próprios países da Europa, os próprios impérios europeus, começaram algumas disputas internas justamente por conta desses territórios, né? Eles estavam disputando um território que nem deles eram, né? Justamente na Ásia e na África. Então aqui nós temos essa ilustração, né? Justamente como esses imperialistas europeus se achavam dono do mundo, né? Ali repartindo cada um a sua parte da fatia do bolo, né? E aí, justamente, como eles estavam nessa disputa, né, e viam, cada um desses impérios viam que iriam realmente culminar numa guerra interna da própria Europa, justamente por territórios em outros continentes, então cada um começou a se armar, né, começou essa corrida armamentista, o que culminou na Primeira Guerra Mundial, que iniciou de 1914 e foi até 1918. Acabou que aconteceu a Primeira Guerra Mundial justamente para tentar, como a forma diplomática não foi suficiente, os países declararam guerra uns aos outros, né? E que foi o primeiro grande conflito que se teve no continente europeu, né? Justamente na questão das guerras modernas com armas já, com munição, né? Nós tivemos também conflito terrestre, marítimo e também aéreo.
né? As três formas, né? Aéreo um pouco menos do que é numa guerra mais moderna, né? Porém, também existiu esse tipo de conflito. Apesar de ser, em grande parte, os conflitos mais importantes se deram no continente europeu, também teve conflitos, né? Também teve batalhas em outros continentes também. Porém, por isso que se dá o nome de Primeira Grande Guerra, porque eram as nações mais importantes do mundo, economicamente, se degladiando entre si para conseguir essa expansão de território em outros continentes. Foi justamente o que eu tinha explicado anteriormente. Como elas passaram anos e anos acumulando artifícios armamentícios, né? Então se deu em grande quantidade essas batalhas. Por isso que ela se durou tanto tempo e com tantos países envolvidos, né? Por isso que se dá o nome de Primeira Grande Guerra, porque envolvia os países mais importantes da época, né? As nações mais importantes da época, que formaram a Tríplice Entente e também a Tríplice Aliança, que eram os outros países que faziam aversão a esses outros, né? Justamente em busca de territórios, né? Ter a nossa Segunda Grande Guerra Mundial, né? Que foi de 1939 a 1945. Ela também se deu no continente europeu, principalmente, também teve conflitos em outros continentes, mas principalmente no europeu. E ela teve um lado que eram os aliados, que eram Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, e também tivemos o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Mas principalmente a Alemanha, que conseguiu expandir seu território por praticamente toda a Europa, e justamente por isso que ela entrou em conflito e foi a grande nação a ser derrotada nesta guerra mundial. Aqui nós vamos ter a imagem de Adolf Hitler, né, que é considerado um genocida, né? Ele comandou essas perseguições que tiveram a certos grupos étnicos na Alemanha e durante toda a Europa, e principalmente nós podemos destacar os judeus, né? Ele fez, infelizmente, os famosos campos de concentrações nazistas, né? Eu destaco para o da Polônia, Auschwitz. Dentro desses campos de concentrações haviam diversas desumanidades, né? Diversos direitos eram feridos e justamente essa guerra e muito do que acontecia nesses campos de concentração fez com que fossem criadas leis de direitos humanos no mundo inteiro que vários países são signatários, inclusive o Brasil. Ou seja, essa guerra definiu o que se pode e não pode fazer. E aí entra as Nações Unidas, que nós conhecemos como a ONU, que ela justamente foi criada por vários países que são signatários da sua criação, inclusive também o Brasil adentrou-se à ONU, né? A carta signatária que foi feita por 26 países, né? Essa foto aqui é do dia da criação da ONU. E a principal missão da ONU é justamente promover a paz, né? Mediar esses conflitos. Viu-se que com esse exagero exacerbado que houve de ferimento de direitos humanos e viu-se também que não é interessante para nenhum país economicamente se ter uma guerra, né? Então justamente criou-se a ONU justamente para mediar esses conflitos e promover a paz. A ONU também vai ter vários órgãos dentro dela mesma. Um que hoje em dia é muito famoso é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que vem aconselhando os países em relação à pandemia, da melhor forma a se tratar a pandemia. Outros também que nós temos é a Unicef, que é justamente a organização da ONU que vai cuidar dos direitos da criança. E justamente esse era o objetivo da nossa aula de hoje, né? Chegar até o motivo da criação da ONU e a sua respectiva missão, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau.